a lei de Deus, né? A intenção era que falasse do primeiro mandamento, né? Daí eu pedi permissão para ele, ele concedeu, deu fazer uma introdução sobre a lei de Deus, né? Por que da lei, né? Porque é sobre isso, com a graça de Deus, que a gente vai ver essa manhã. O texto que a gente vai ler é Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22, os versículos 34 até o 40. Diz assim: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vou fazer uma oração aqui, para que Deus dirija a gente nesse momento, né? E seja tudo na direção de Deus e que Ele seja glorificado em nossas vidas. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, Deus, porque o Senhor falou conosco, ó Deus. Que grande honra, Senhor, nós temos, Senhor, de ouvir a Tua voz, Senhor. Senhor, de sermos ensinados, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, ó Deus. Senhor, de o Senhor levantar, ó Deus, pessoas, Senhor, para nos ensinarem, Senhor, através da pregação da Tua palavra, Senhor. Somos muito gratos, Senhor, Senhor, porque o Senhor nos tem feito crescer no conhecimento de Jesus Cristo. Deus, e que a gente sempre confie no Senhor, ó Deus. Senhor, que é o Senhor que fala, Senhor, que o Senhor me dirija, Senhor, nessa noite, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, me use como um instrumento, ó Deus, Senhor, e que sejam faladas aqui, Senhor, somente, ó Deus, as Tuas verdades, Senhor, a Tua palavra, que seja somente isto, ó Deus. Senhor, isto é suficiente, ó Deus, Senhor, para que aprendamos, Senhor, para que cresçamos em Ti, Senhor. Senhor, confiados em Ti, Senhor, na Tua direção, Senhor, Senhor, que o Senhor glorifique o Teu nome, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então, um grupo bem conhecido aqui nos evangelhos, né? Se dirige a Jesus e faz uma pergunta, né? Eles queriam saber algo relacionado à lei de Deus. E a pergunta deles é: qual é o grande mandamento da lei? Jesus dá uma resposta para eles, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Seria o primeiro e grande mandamento, né? E Jesus continua: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E destes dois mandamentos dependia toda a lei. Tudo o que existia na lei, tudo que eles conheciam na lei, tudo que os profetas disseram estava relacionado a em contradição com a graça. A lei estaria em contradição com a graça, que seria talvez uma leitura imediata, que talvez a gente poderia pensar nisso, né? Mas para isso eu proponho uma ilustração, para a gente poder entender melhor essa questão. Imagine que um dono de uma empresa seja muito amigo do gerente dessa empresa. E que esse dono tenha confiado a esse gerente a administração daquela empresa, né? Aí, mas ele
Mas ele logo depois, né, o próprio dono resolve tomar a administração direta dessa empresa, né? Aí chega um novo funcionário nessa empresa que conheceu o gerente, né? E fala assim, e chega e começa a humilhar esse dono da empresa. Esse funcionário novo, que não conheceu o dono, ele conheceu o gerente, ele começa a humilhar o dono dessa empresa, dizendo que não receberia ordens dele, que ele não conhece ele, né? E que não receberia ordens desse, que reconhece somente a autoridade desse gerente. Aí o dono da empresa, assim, com educação, não, vamos esclarecer essa situação, né? Eu sou o dono da empresa, e começa a mostrar, né? Mostrar provas de que ele é o proprietário e de que ele estava assumindo a direção dessa empresa, né? Mas, assim, em parte porque a aparência desse dono era de qualquer um funcionário. Esse dono não se portava com vestes de executivo, né? A fala dele era simples. E então ele não se apresentava de maneira gloriosa, né? Esse funcionário levantou essas questões, né? Ó, você não se veste como um dono de uma empresa. Se chegar um dono da empresa, certamente ele vai estar muito bem vestido aqui. Ele não vai estar igual um dos funcionários aqui. Ele não vai falar essa linguagem simples, ele vai falar uma linguagem bem superior. E ele realmente será apresentado de uma maneira majestosa e gloriosa. Eu não aceito você, não aceito as suas ordens, e eu só aceito as ordens desse gerente. Eu só obedeço o gerente, eu não vou obedecer às suas ordens. Aí tá a questão, né? O conflito aí está entre o dono da empresa e o gerente, ou está na ignorância desse novo funcionário, né, a respeito de quem era o dono, de como que funcionava essa empresa, né? Aí, eis a questão que era o problema dos judeus na época, né? E para isso, vou apresentar, assim, ler também João 5, 45 e 46. Jesus fala, né, para os religiosos que estavam questionando ele nessa ocasião aqui. Ele fala assim, ó: não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusará é Moisés, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresceis em Moisés, também creríeis em mim, porquanto ele escreveu ao meu respeito. Então, entre o dono dessa empresa e o gerente não havia conflito. Assim como entre Jesus e Moisés, há uma harmonia. Inclusive, Jesus fala, né? Moisés escreveu a respeito dele, né? A respeito disso. Mas o problema estava naqueles líderes religiosos que rejeitavam Jesus Cristo. Eles queriam se firmar. Nós acreditamos no que Moisés disse, nós seguiremos todas as ordens de Moisés, mas nós não seguiremos. Nós não queremos você. Nós não temos ligação nenhuma com você. A nossa ligação é exclusivamente com Moisés. Nós não queremos vocês. Então, é nesse ponto que é necessário que o evangelista coloque dessa forma, né? Se vocês ficarem apenas com Moisés, vocês vão ter tido a lei. Mas se vocês rejeitarem Cristo, vocês vão ter rejeitado a graça. Não adiantará a vocês. Se vocês ficarem apenas com Moisés, isso não resolverá o problema de vocês. O que a gente tem visto que a lei ela é útil, mas ela não nos serve para a salvação. Ela não
ela não serve para que a gente se achegue diante de Deus e mostre nossas credenciais, dizendo: Deus, nós queremos ter comunhão contigo porque nós obedecemos todos os teus mandamentos. Nenhum de nós, né? Nenhum de nós obedeceu todos os mandamentos. Desde Adão até agora, né, na nossa geração, somente Cristo obedeceu toda a lei, né? Somente Cristo pode levantar essa questão, né? Inclusive Moisés. A gente pode ver em Hebreus 11, 24 e 26. Hebreus 11, 24 ao 26. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Então, a gente pode ver aqui que Moisés ele foi salvo pela fé. Moisés ele não foi salvo pela lei. E mais propriamente dito, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, aqui está a verdadeira oposição. O que se opõe nas Escrituras é obras e graça. A lei ela não se opõe à graça. E isso foi um entendimento dos reformados, né? Dos puritanos, né? Dos reformadores, tanto batistas, né? Pela Confissão de 1689, como também dos presbiterianos, né? Dos que subscrevem a Confissão de Westminster. E, inclusive, o capítulo é o mesmo da Confissão, tanto da Batista como de Westminster, é o capítulo 19. Que fala na Westminster da lei de Deus e na Confissão Batista a lei de Deus. Elas são praticamente idênticas nesse ponto. Eu vou propor outra ilustração para ver se a gente consegue entender mais essa questão. Imagine uma pessoa que não sabe cozinhar nada. A pessoa não sabe nada de cozinha. De repente ela começa a pesquisar na internet e encontra um Instagram de culinária. Um Instagram que é muito visitado, né? E que tem dicas muito boas ali sobre gastronomia, né? Sobre temperos e tudo mais, né? Relacionado à culinária. E essa pessoa que não sabia nada cozinhar nada, ela começa a se aventurar, né? Começa a aprender ali, pegar dicas e ela começa a ser elogiada na família. O pessoal começa a achar bom a comida dela, né? Para quem não cozinhava nada, já começou a receber elogios, né? Por trás desse Instagram, quem geria esse Instagram era um grande mestre de culinária. Um grande que passava, né? Mas que ele não se dava a conhecer assim, a não ser pela foto do perfil, né? Ele colocava a foto do perfil, mas nas dicas ele não se mostrava, né? Só que aí essa pessoa começou a interagir, né? Começou a interagir por mensagens com esse chefe, e esse chefe foi dando outras dicas para ele, né? Aí ele conseguiu melhorar, né? Melhorar nessa arte. E essa pessoa ficou tão feliz de ter aprendido
que resolveu, né, fazer uma homenagem, né? Não conhecia a pessoa, resolveu homenagear citando a página desse Instagram, né? Ocorre que esse mestre de culinária estava nessa cidade. Estava nessa cidade e essa pessoa, né, que tinha aprendido, comentou com ele, né? Aí ele falou, não, eu vou ir onde você está, né? Para a gente se conhecer, né? Já que você aprende, assim, aprendeu tanto, né? Tem tão autoestima, né? O que você aprendeu nessa página de Instagram, eu vou ir para conhecer você, né? E vou nessa oportunidade você pode aprender mais comigo, né? Se for o caso, né? Eu posso olhar o que você já fez, né? E você pode aprender mais. Aí ocorre que quando esse mestre chegou, tinha um evento, né? Uma cerimônia pequena, mas ali que mostrava coisas que estavam nessa página do Instagram, né? E dava para ver, né? Que ele tinha um apreço por essa página, né? E ao se apresentar pessoalmente, ele foi impedido de entrar no evento, ó. Aí ele falou: "Não, mas eu sou o que ensina através dessas páginas. Tudo que vocês colocaram aí, eu estou ensinando através disso aí. Eu que coloquei. Não, mas o senhor não pode entrar. Senhor, esse evento aqui aí a pessoa o que tinha aprendido se portou colocou lá na porta, né? Aí o mestre apresentou, não, sou eu que te ensino, a gente conversou, falei que viria aqui. Ele falou, não, o senhor não é o que se apresenta aqui. Quem está aqui, o que me apresenta aqui, ele é muito maior, ele nunca viria num evento desse que eu fiz. Você está querendo enganar, né? Você está querendo se passar. Ele falou, não, aí ele começou a citar detalhes das conversas, né? E aí, ele, não, você está mentindo, você não é esse, né? Aí, para mostrar que era ele começou a falar da arte culinária, né? De coisas que eram maiores do que ele já tinha apresentado na página. Não, eu não aceito você, esse evento não é para você. Quem está sendo homenageado aqui é aquele, e aqui está a página do Instagram. Veja que seria uma coisa muito estranha você homenagear uma página de Instagram e você rejeitar a própria pessoa que é dona desse perfil, né? E que tem muito mais conhecimentos do que foi posto ali, né? Aí dessa mesma forma, quando os judeus se apegavam às coisas cerimoniais, às coisas que tinham se cumprido em Cristo, os sacrifícios e todas essas festas e todas essas coisas, é como se fosse esse homem que se apegou à página do Instagram, mas que rejeitou o próprio dono, que poderia, numa amizade, fornecer a ele dicas, né? E assim, e foi ele, inclusive, que fez com que todo esse conhecimento que ele teve, que ele aplicou e que ele pôde ser elogiado na família, né? Pudesse ter sido desenvolvido. E essa era uma questão dos judeus. Eles queriam as cerimônias, queriam as leis. Eles rejeitavam o próprio Cristo, que era símbolo essas coisas simbolizavam Cristo. O cordeiro era um símbolo do sacrifício que Cristo faria, né? Todas as coisas, né? Inclusive as pessoas, né? Os profetas, né? Eles eram representantes do que Cristo seria, né? Eles lideravam, né? Como salvadores, né? Eles mediavam, né? Como sacerdotes. Eles apresentavam a palavra de Deus como profetas. Mas tudo isso por causa de Cristo. É Jesus Cristo que faz com que todas essas coisas,
que toda a obra, inclusive de Moisés, fosse possível. De forma que a gente pode falar que não foi Moisés que deu a lei, que foi Deus que deu essa lei. Mas para efeito pro entendimento de quem ele se dirigia, ele colocou: a lei foi dada por Moisés. A graça veio com Cristo. Se eles ficassem até Moisés, eles morreriam nos pecados dele, porque eles estavam rejeitando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então é nesse ponto que eles achavam que eles poderiam, pelas obras dessa lei, eles se achavam justos, né? Eles poderiam chegar até o céu, praticando essa lei. E era necessário que eles se rendessem a Cristo, porque já está posto, o que a gente leu aqui, que todos os que foram salvos até hoje, tanto no Antigo Testamento como agora, foram salvos por graça. E quando a gente fala de lei hoje, de que a gente está falando, né? A gente está falando da lei moral, que é uma regra perfeita de justiça, né? Que é uma regra perpétua, né? Que Deus já colocou no coração de Adão e Eva. A lei, ela já era uma norma gravada no coração de Adão e Eva. Então, assim, quando que foi estabelecida essa lei, né? Essa lei foi estabelecida lá no Jardim do Éden, que é o que concorda, né? Pela confissão, né? É o inciso 1, que fala sobre essa norma, tanto de Westminster como da Confissão Batista falam sobre isso, né? Que essa lei moral, ela foi posta por Deus no coração do homem desde o Éden. E ela continua até hoje. É uma regra perpétua, né? E ela foi dada a Moisés em tábuas de pedra, que indica, assim, inclusive, alguns comentaristas têm visto nesse detalhe, né, dela ter dos 10 mandamentos, dentro de toda a lei. Os 10 mandamentos foram os únicos que foram entregues em tábuas, né, de pedra. Eles têm visto nisso um indício de perpetuidade, né? Uma coisa que dura mais, né? Uma coisa que foi esculpida em pedra, ela tem uma duração maior, né? A pedra não se desgasta com facilidade, né? Um pergaminho, não sei qual que era a base que eles usavam para escrita na época, né? Ele poderia se acabar com facilidade, né? Mas uma pedra, tendência a ela ter uma durabilidade grande, né? Não tem prazo de validade, né? Como no nosso... Sobre isso a gente vê, né? Que essas leis morais, essa lei moral, ela é perpétua. Ela está desde de Adão até hoje. É uma lei da consciência que nos acusa. Quando a gente mente, a gente sabe que está mentindo. Quando quebra qualquer um desses, né? Quando desonra os pais, a gente sabe que a gente está fazendo errado. Uma criança pequenininha, quando ela é repreendida, muitas vezes ela se esconde. Às vezes ela se esconde antes até de ser repreendida, porque ela não quer ser descoberta nesse erro dela. Já é um sinal dessa norma que está gravada no coração. Mas além dessa lei moral, tiveram as leis cerimoniais, né? Que eram ordenanças de adoração e relacionadas a instruções de deveres morais, né? Cristo cumpriu essas leis. Essas leis, elas se cumpriram em Jesus Cristo. E, inclusive, as simbologias, né?
as pessoas tinham que ir até, no Antigo Testamento, né? Elas tinham que ir até o templo para adoração, né? A adoração, ela estava ligada ao templo, né? Só que aí agora, Cristo substitui o templo. Para a gente adorar, a gente precisa estar em Cristo. Que a nossa adoração em espírito e em verdade. É por isso que a gente tá aqui hoje, né? Mas por algum motivo, né? Se, se Deus for da providência de Deus, que a gente se reúne em outro lugar, né? Essa congregação se reúne em outro lugar, não haverá prejuízos no sentido do local aqui, né? Não é este local que é o local santificado, né? Mas naquela época era. O local de adoração era o templo. Mas Cristo é o que substitui o templo, né? Destrua esse templo em 3 dias. Destrua esse templo, em 3 dias eu reconstruirei, né? Cristo estava falando dele mesmo. Ele é o que substituiria esse templo. Por isso que não teria problema aquele templo ser destruído 70 anos depois de Cristo. Não haveria prejuízo, porque a adoração estava ligada a Cristo. Porque os sacrifícios que seriam feitos ali não mais seriam necessários, porque o sacrifício definitivo foi feito. Foi feito em Jesus Cristo. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos aqueles bodes, aqueles carneiros, né? Aqueles sacrifícios que eram feitos, né? Tinham sacrifícios menores, né? De pássaros, né? De rolinhas, né? Tinha outras ofertas, né? Mas tudo aquilo se cumpre em Jesus Cristo. São as leis cerimoniais. O que está a gente pode ver isso em Mateus 5, 17 ao 20, né? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum iotil jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que o violaram desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Eu vos digo, se a vossa justiça não exceder a muito dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então, Cristo ele não veio para revogar a lei, ele veio para cumprir. Algumas dessas leis, elas são como esse Instagram, que eles eram um símbolo de quem era aquele mestre da culinária. Só que aquele mestre da culinária era maior do que aquela página. E ele tinha se apresentado ali, mas ele foi rejeitado, porque eles preferiram aquela coisa virtual, né? Que sequer teria continuidade se aquele mestre da culinária não continuasse colocando seu conhecimento ali, não desse mais para ele sobre o que ele era mestre, né? Sobre a arte da culinária. Então, e tem também as leis judiciais, né? Que eram leis para o povo de Israel, que eram a vontade de Deus dentro daquela circunstância do povo, e estava relacionada àquele país, aquele povo em especial. E essas leis também, elas não se aplicam a nós, exceto as questões que são deveres morais coletivos relacionados a ela, né? Vamos aqui. Tá bom. Aí sobre a primeira questão é sobre o encerramento da lei em Cristo, né? Que ele cumpriu no sentido de que está tudo nele e daqui para frente não precisa, né? É uma coisa que eu vou falar para frente, mas eu já vou adiantar agora.
a própria noção nossa de pecado, né? Então, qual é a definição que a Bíblia traz de pecado? A Bíblia traz de pecado que o pecado é a transgressão da lei. Se a gente entender, né, se a gente for nessa ótica, né, de que a lei não é mais válida, né? Essa definição ela está em João, né? O apóstolo João, nas cartas, ele faz essa definição de pecado, né? Que é a definição é mais clara, né? Mais direta de pecado que a gente tem nas Escrituras. O pecado é a transgressão da lei, né? Que é também que está na Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, né? O que é pecado? É a pergunta, né? A falta de conformidade com a lei de Deus, a transgressão dessa lei. Então, assim, a definição de pecado está ligada. Se não existe mais a lei para os crentes, né? Também a gente pode dizer que não existe mais pecado, né? Porque o pecado é a transgressão dessa lei. Aí a gente realmente está em sérios problemas em relação a Cristo, né? Se a gente fala que não tem pecado, lá está falando que a gente é mentiroso, né? E a mentira é um pecado. Aí, assim, a gente realmente, assim, não entender o lugar da lei é um problema para a igreja hoje. É um problema porque a gente não entende nem o porquê da gente ser salvo, né? Se a nossa transgressão, né, que traz a nossa condenação, e o pecado é a transgressão dessa lei, e não existe mais pecado depois de Cristo, logo não há transgressão. E se não há transgressão, não precisamos de um Salvador. Ou é um Salvador universal, né? Uma salvação universal que entra em outro problema, né? Então é uma sequência de problemas que vai gerando com as escrituras, né? Então, assim, se a gente quer ficar com as escrituras, a gente tem que entender o papel da lei na vida cristã, né? É isso que a gente vai tentar fazer agora, né? Um pouquinho. E o outro ponto é sobre ter o local, por exemplo, como santificação, né? Um exemplo, né? O local santificado, né? Um local aqui que é santo, né? E quem tá nos bancos seria de uma categoria inferior, né? Como se aqui a pessoa estivesse mais perto de Deus do que quem está no banco, né? Mais ou menos isso, né? Aí a questão assim, Deus fala sobre ordem de culto. Deus, ainda no Novo Testamento fala sobre ter ordem, né? Sobre quem deve fazer as funções de ensino, como usar, né? Esses dons, né? De serviço e de tudo, né? Como que deve ser o culto, né? Com ordem, com decência e segundo o que Deus prescreveu nas Escrituras, né? Então, assim, não há uma liberdade, né? Porque o outro lado seria a pessoa achar que pode fazer qualquer coisa, né? Sim, se Deus nos fala como ele quer ser adorado. Então, assim, há uma prescrição, Deus não deixou totalmente. Naquela época, só o sacerdote poderia entrar, né? O sumo sacerdote, entrar no Santo dos Santos, né? Que era o local mais santificado, né? Seria, se fosse comparar, eles tentariam comparar com aqui, né? Com o local da frente, né? Quem fica na frente, né? Então, há há uma ordem de culto, há ordenanças relativas ao culto, só que essas coisas, esses outros elementos, eles têm que ser entendidos a partir de Cristo, né? Então, assim, falar que quem está aqui é o sumo sacerdote, lá em Hebreu já fala, né, que o sacerdote, ele era quem fazia essa mediação, né? O povo, para se achegar a Deus em culto, ele se achegava ao sacerdote, né? E o sacerdote era quem fazia
esse culto para Deus, né? O povo se chegava ao templo, mas quem operacionalizava tudo, né? Eram sacerdotes, porque Deus tinha colocado eles para fazerem isso. Só que, inclusive, é uma questão que Hebreus tenta usar, o autor de Hebreus ele tenta trabalhar muito nessa questão dos símbolos, né? Inclusive o sacerdote naquela época, eles mudavam constantemente, né? Mas Cristo é o sacerdote definitivo, né? Então, para a gente se achegar a Deus, a gente continua tendo que ir ao sacerdote. Só que o sacerdote nosso é Cristo. Então, assim, aí essa ideia do... E como que a gente entra no lugar santo? Ele fala também, através de Cristo. Então, assim, todas essas coisas, elas se concluem, né, em Cristo, né? E sacerdote? É Cristo. E o templo? Jesus. Não, mas e tinha um véu lá? É Cristo. É Jesus também. Aí, assim, todas essas coisas, elas se cumprem em Jesus Cristo. Aí, quando a gente pega a usar essa forma, né, essas coisas cerimoniais e introduzir elas no culto, né, é uma forma de rejeitar Cristo, né? Porque se a Bíblia está falando que é Cristo, então quando você volta esses elementos para dentro do templo, né, do culto, é como se você estivesse rejeitando Cristo, que é o que aquilo significa, né? Você você está voltando para o que era a sombra, né? Hebreus usa essa questão, né? É um tipo que significa algo maior, né? É uma sombra, você fica com a sombra e deixa o que é real, né? É como se você se apegasse à sombra de uma pessoa e deixasse a própria pessoa, né? É uma questão, Então, sim, tudo isso é Cristo. De certa forma, o pastor Rogério fala, né? Um culto simples, né? Porque praticamente, sim, todas as coisas, elas estão onde? Não, e aquilo lá? É Cristo. Aquilo até é Cristo. Aí, assim, pela graça de Deus e segundo a vontade dele, né? A gente se reúne de uma maneira simples, né? Que Deus assim quis que fosse dessa maneira, né? Para que a gente entendesse que todas aquelas coisas complexas que eram, porque havia minúcias, por exemplo, para montar um tabernáculo. Era muitos detalhes. Eram muitos detalhes. A própria forma de carregar, uma pessoa podia carregar, a outra pessoa não podia. Se fosse a outra, estava em pecado. Sim, porque Deus queria que fosse daquela maneira, né? E tudo isso se completa em Jesus Cristo. Então, assim, quando introduz essas coisas, é uma forma de rejeitar Cristo dentro do culto, dentro da igreja. E a igreja que começa a rejeitar Cristo, ela está bem perto do inferno, né? Tá se não houver arrependimento, ela está num caminho muito, muito ruim, né? Está rejeitando o próprio Cordeiro de Deus, né? Está rejeitando o sacerdote, né? Está rejeitando a salvação de Deus para as nossas vidas. E aí, vamos continuando aqui. Então, assim, ao pacto das obras, né? A que se refere esse pacto das obras? Se refere a Adão antes da queda. Então, Adão, ele foi Deus deu essa lei moral para ele, e Deus também a ordenança específica de não comer do fruto da árvore, né? Do conhecimento do bem e do mal. E ele foi habilitado para cumprir essa lei. Então, realmente ali, ele não tinha pecado, e Deus habilitou ele, né? Para que ele pudesse obedecer ele completamente. Então, assim, quando que... É por isso que eles chamam de obras, um pacto das obras, né? Porque Deus habilitou Adão e Eva para cumprirem
essas ordenanças sem pecado. Mas houve o pecado, né? Houve o pecado. E a consequência, né, da não obediência a isso era a morte. Então, todos depois da queda são salvos pela graça. Seria o pacto da graça. Aí é entendimento de como que são salvos. Como que são salvos? Todos os que foram depois da queda, eles foram salvos pela graça, foram salvos por Cristo, mediante a fé. Inclusive Moisés, como a gente já viu, e inclusive e Hebreus dá exemplo de outros, né? Quando ele vai falar do que a gente chama de heróis da fé, né? Ele começa, né? Pela fé Abraão, pela fé Moisés, pela fé. Ele sempre vai colocar, né? Que eles foram salvos pela fé. Então, essa lei moral, ela foi dada a Moisés escrita, né? Então, essa lei foi dada a Moisés, e aí, assim, qual a utilidade disso, né? E por que a gente pode ver isso? Porque Deus, qual a utilidade dessa, já que estava gravada no coração, né? Porque uma lei escrita, né? Ela nos dá um conhecimento maior do que a gente da vontade de Deus, dessa vontade perfeita. Porque pelo pecado, a nossa consciência ela foi obscurecida, né? Então, assim, a gente sabe disso, mas a nossa vontade, né? Os nossos conselhos, aquilo que a gente tem como certo, ele tende a suprimir essa lei de Deus, né? Essa vontade perfeita, né? De forma com que muitas vezes o ser humano é acusado, mas ele sempre está arrumando justificativas para ele, né? Então, assim, a lei escrita, ela faz com que isso seja muito mais claro, né? Está escrito e a gente não consegue fugir disso. E esses 10 mandamentos seriam o resumo do que chamam de lei moral, né? Que está em Êxodo 20 e Deuteronômio 5. São os lugares que está. E eles precedem, né? Precedem, é como se fosse eles precedem a citação de vários outros mandamentos, né? Tanto em Deuteronômio como em Êxodo. E eles têm entendido que isso é a síntese, né? Deus deu esses 10 mandamentos para significar a lei moral, né? E quando Jesus é perguntado aqui, ele deu outra síntese, uma síntese mais abreviada do que seria essa lei moral, né? Que eles têm entendido que o que Jesus respondeu seria um resumo dos 10 mandamentos. Que é amar a Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, e amar o próximo como a nós mesmos. Então, de forma que a gente pode ver que não há divergências também entre lei e amor, né? Porque Jesus coloca o amor como um cumprimento dessa lei, né? Então, lei, graça e amor estão em harmonia. Pois bem, mas qual que é a nossa situação diante de Deus, né? Vamos caminhar. A lei tem alguma coisa em relação a isso, né? A gente já viu que essa lei, ela não foi dada por Moisés. Moisés foi usado para isso, né? Mas foi Deus que deu essa lei. Então Deus é um legislador exclusivo. Somente Ele pode legislar nesse sentido, né? De impor ao homem essas exigências morais. E a gente conhece
Deus em três pessoas, né? Deus é três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E nessas pessoas não há divergência. Não há divergência entre elas. E um texto que nos mostra bem isso é João 14, 20 ao 26. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, o Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Então, essas palavras, as palavras que Cristo falava, elas eram do Pai, e o Espírito Santo faria os discípulos lembrarem dessas palavras, que são as palavras de Cristo e do Pai. Então, não há divergência entre eles sobre o que é a lei, né? Só que Deus não é apenas o legislador. Deus também é um juiz. Aí em Salmo 7, versículo 11, fala: Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. E por que ele sente essa indignação, né? Porque ele é ofendido com essas leis. O Código Penal, ele fala uma coisa assim que no artigo 1º, né? Fala assim: não há crime sem lei anterior que o defina, nem apenas sem prévia combinação legal, né? O Código Penal brasileiro, né? Por que disso, né? Ele fala assim que a pessoa não pode ser culpada de um crime sem que isso esteja na lei, né? E a pessoa não pode ser penalizada sem que essa pena esteja imposta nessa lei, né? Assim, abrindo parênteses aqui sobre as leis, né? Sobre as leis civis, né? Deus nos deu essa lei moral, né? E as leis, elas são mais justas. Quanto mais justas elas são, mais, assim, tanto elas se aproximam dessa lei moral. Quanto mais elas se aproximam dessa lei moral, mais justas essas leis são. Porque essa lei, a lei de Deus, é perfeita. Então, assim, mas isso aqui nos dá uma indicação de como nós somos penalizados, ó. Porque não há crime sem lei que anterior defina, né? Esse é o Código Penal, né? E assim também, onde que foi estabelecida a lei moral, a gente já viu, foi estabelecida no Éden, né? Lá com Adão, lá com os primeiros. Então a lei foi posta, né? A lei foi posta, ela está até hoje, né? Não apenas sem prévia combinação legal. E a consequência do pecado, ali que se vocês comerem do fruto, certamente vocês morrerão. A pena está posta. A combinação legal, né? Ela já está imposta ali. Foi claro, né? Então, assim, havia o crime e havia a pena. Tá tudo ali, né? E assim, eu tô usando a legislação brasileira porque, assim, como a ideia, a Bíblia usa elementos assim que nos ajudam, né? Por exemplo, quem que é o legislador, né? Hoje a gente tem os legisladores são federais, né? São senadores e deputados federais, né? Os estaduais são a Assembleia Legislativa, né? Os municipais são os vereadores, né? Então, assim, eles que colocam as leis, né? Então, Deus é colocado como legislador, mas Deus também é colocado como o juiz, né? Aquele que
que a partir de um evento, né, que destoa da lei, ele aplica o julgamento, né? Ele avalia se aquilo está contrário à lei. Mas assim, em nossa condição, né? João 3, 18, 19. Eu vou pedir que alguém abra. Quem puder abrir, João 3, 18, 19. Então, assim, sem Cristo, a condição que fala aqui é que já está julgado. Dentro do direito, há uma dificuldade num julgamento, que é uma dificuldade que é a limitação do juiz sobre o entendimento das leis, né? Um juiz passa por uma seleção difícil, né? Para que ele entenda, para que ele saiba interpretar, né? Para que ele saiba colocar ponderar, né? O direito, né? Qual que é o direito o que significa aquilo, né? Qual que é a pena, né? Como que deve ser apresentada. E em especial em relação a Deus, assim, não existe essa dificuldade, porque Deus, ele é justo juiz. Deus, ele não tem limitação sobre a aplicação dessa lei. Ele sabe o que é justo e ele sabe que nós sabemos o que é justo. Então, assim, não é uma ignorância nossa, né? Assim, no sentido de saber que aquilo era errado. Então, e outra dificuldade dentro do direito é juntar provas. A dificuldade, sim, porque as pessoas que fizeram errado, é uma tendência natural elas não confessarem esse erro e elas tentarem eliminar as evidências de que mostram que ele é culpado. Tanto é que algumas pessoas que foram tidas como inocentes dentro do julgamento, elas foram tidas como inocentes não porque se provou que realmente ela não tinha feito, mas que não havia provas suficientes para julgar elas, para que aquilo que estava sendo posto ali como contra ela, né, diante da lei, não conseguiu elementos que fossem suficientes para o juiz tomar a decisão dele. A decisão, ou o júri também, né? Mas é outra limitação que Deus não tem. Deus, ele sabe, ele conhece todas as circunstâncias dos nossos pecados. Ele conhece as circunstâncias, inclusive internas nossas. Então, Deus, ele não tem dificuldade com as provas, com os elementos que mostram que a gente é culpado. De forma com que o julgamento dele é sumário, é rápido, né? E ele é certo. E é o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É assim que a lei moral nos faz com a gente. A lei moral, ela nos coloca de joelho. Porque quando a gente observa a lei de Deus, a gente tem certeza que a gente já quebrou todos esses 10 mandamentos. A gente pode ler todos eles. E foi uma das coisas que os puritanos se debruçaram, né? E também na Confissão de Westminster, é entender a lei de Deus, né? Às vezes a gente passa rápido, né? E fala assim, bem-aventurado o que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, né? Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar nessa lei do Senhor. Meditar na lei do Senhor, de como o Salmo 19 fala, né? Essa lei que é bela, né? Que é perfeita, né? A lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma, né? O testemunho do Senhor é fiel. O problema não está na lei de Deus. O problema está em quem? Está em nós. O problema não está na lei.
Então, uma das coisas que a gente faz naturalmente é querer se comparar entre a gente, né? É certo que eu já quebrei os 10. Se eu for ler, eu quebrei. Mas eu estou numa situação melhor que muita gente, né? A pessoa... Então, se for para salvar, entre eu e o outro, eu estou dentro, né? Aí é isso. A gente compara com o menor. Mas assim, e veja como Cristo, assim, os fariseus, que eram os que estavam aqui, que a gente leu, né? Eles eram conhecidos por serem rigorosos no cumprimento dessa lei. Aí Jesus chega para eles e fala assim, ó: porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito, nem pouco não. Se você exceder um pouquinho, não. Se não exceder em muito, se não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Então aí já... Eu estava me comparando com outro, aí Jesus está comparando com o maior agora. E falou que se eu não for muito melhor do que o que já é maior, eu não vou entrar no reino dos céus. Aí assim, eu já estava querendo, achando que o outro tava... Aí Jesus coloca, né? Qual que é o patamar para você ser salvo, né? Se você quer ser salvo pelas obras dessa lei. Se você está achando que você cumpre tudo, você consegue cumprir toda essa lei moral na sua vida, aqui está o parâmetro. Todo aquele que pratica o pecado, não é. Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. E aí? Tá o nível. Você quer comparar? Quer cumprir a lei? Quer ser salvo pelas obras? Seja perfeito como Deus. Aí nesse ponto é que a gente tem que se dobrar. Que a gente é pecador. A gente é transgressor dessa lei. A gente é perdido, né? Mas em Cristo a gente tem a salvação, né? Então a lei nos coloca dessa maneira, né? Mas surge outra coisa, né? Voltando no texto, né, de Mateus, né? Deus deu uma resposta correta, né? Uma resposta simples até, né? Para os fariseus, né? Só que fala aqui, ó: entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: mestre, qual é o grande mandamento da lei, né? Então, assim, Jesus deu a resposta para eles, mas, assim, toda a lei de Deus, ela também já foi chamada de o conselho de Deus. Assim, é a vontade de Deus, é o conselho de Deus, né? É o Salmo 107, 11, né? Fala: por terem se rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Então, tem a palavra de Deus, essa lei de Deus, como conselho de Deus, né? Mas os fariseus, eles tinham o próprio conselho deles. Eles reuniram nesse conselho, não para entenderem essa lei, não para se achegarem a Cristo, mas para experimentar a Cristo, para ver se encontravam em Cristo algum erro. Eis a nossa posição também diante de Cristo, né? Depois da gente ter aprendido, né, que o que é a lei de Deus, né? Que a lei de Deus ela é boa, que ela fala que ela é mais desejável do que o ouro, né? Ela é mais doce do que o mel, né? São coisas boas, né? São a grande recompensa, né, em se guardar essa lei, né? Depois de ser posto a verdade. Assim, como que está o nosso coração em relação a isso, né? A gente viu que os fariseus, eles tinham o conselho deles, e naquele conselho deles, Cristo não entraria. Aquelas verdades que Cristo estava falando para eles ali naquele momento, que sobre o maior dos mandamentos, amar a Deus de todo o coração, toda a alma, com todo entendimento, e amar o próximo como a ti mesmo. Eles não eram verdade para esses fariseus. Eles entendiam que isso era verdade, mas aquilo
A forma deles reagir em relação a essa verdade era de endurecimento de coração e de rejeição. Que a gente vê em Mateus 26, 3 e 4, né? De novo, esse conselho dos fariseus se reunindo. Então os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás. E deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. De novo, em Mateus 27, 1. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem. Então, cada um de nós, a gente tem os nossos próprios conceitos sobre a verdade, sobre o que é certo. Só que o que a palavra de Deus diz sobre o que é correto, sobre o que é verdade, deve prevalecer sobre o que a gente entende. Eles se mantiveram no próprio conselho deles, contra Cristo. E eis um perigo nosso, né? Que a lei ela nos coloca de joelho como condenados, né? Mas Cristo pode nos fazer levantar, né? Cristo pode nos levantar como justificados diante de Deus. E esta lei servir como uma diretriz para a nossa vida sobre como a gente deve andar, né? Através do Espírito Santo, santificando as nossas vidas, né? A gente foi chamado, né? Para boas obras, né? Em Efésios fala isso, né? A gente não foi salvo por elas, né? A gente foi chamado para boas obras. Que é novamente onde entra essa lei de Deus, né? Na santificação, no andar correto diante de Deus. Então a lei nos coloca de joelho como culpados. Cristo nos salva pela graça mediante a fé. A partir disso, a gente anda nos caminhos de Deus, pela graça de Cristo, com auxílio do Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus que é perfeita. Essa vontade que está na lei de Deus, que é boa. Sempre tem essa questão, né? Nós sempre somos tentados a seguir a nossa própria vontade, a seguir nosso próprio conselho contra Cristo, né? Mas aí a gente chega na situação da lei, né? Se a gente quer fazer a nossa própria vontade, se a gente quer rejeitar Cristo, a gente vai ser condenado por essa lei aqui. Porque essa lei nos diz que nós somos culpados. Somente Cristo pode nos salvar. Somente em Cristo nós podemos estar de pé. Somente em Cristo nós temos a salvação. Essa lei continua gravada nos nossos corações. No coração do crente, ela existe para que a gente perceba melhor os nossos pecados e para que a gente entenda a vontade de Deus, para onde a gente deve seguir, em santificação, segundo a vontade dele. É importante essa questão da gente ver Cristo, né? Ver Deus em todas as coisas, né? Que realmente, né? A gente é tentado a gente no caso, o Ramon estuda, né? Tá em família, né? Tem outras de vez em quando vai comprar alguma coisa, né? No mercado, em todos esses lugares, né? A gente está em relação com o nosso próximo, né? Em tudo isso, a gente está diante de Deus, né? Quando fala assim do primeiro e grande mandamento, né? E inclusive naquilo que a gente faz em relação ao próximo, né? Tem dentro do direito também tem uma questão muito importante do direito penal que ajuda muito a gente a entender, né? Toda vez que existe um sujeito dentro do direito penal, existe um sujeito que sofre a pena, né? Que é o sujeito passivo, né? Então, no caso, um assaltante rouba uma pessoa, né? O assaltante é o sujeito ativo e aquela pessoa é o sujeito passivo, né? Aquele que sofreu aquele delito, né? Só que dentro do direito, existe outro sujeito passivo,
que eles chamam de sujeito passivo formal indireto, que é o Estado. Eles entendem todo crime que acontece, que o Estado ele é ofendido por aquele crime. Veja só essa ideia. Se não é a própria ideia de que toda vez que nós fazemos algo contra o nosso próximo, quebrando a lei de Deus contra o próximo, Deus é ofendido com o que a gente faz. Então, e de certa forma isso é contra nós. Porque se a gente aceita que o Estado ele tem o direito de se colocar como ofendido diante de um delito, a gente vai rejeitar Deus, como se Deus não tivesse esse direito de estar irado contra nós quando nós quebramos esse mandamento contra o nosso próximo. Então a ira de Deus ela é justa sobre as nossas vidas, assim como a gente entende que a ira do Estado, né, ao julgar e condenar uma pessoa pelo um delito, colocar ele na prisão, né, ela é justa. Muito mais justa é a ira de Deus sobre quem comete pecado, né? E isso em todas as relações, né? Que a gente, igual o Ramon colocou, né? Todas as nossas relações, né? A gente está sendo testado em relação a isso, né? Mas que pela graça de Deus, né? A gente anda em santidade a cada dia, né? Meditando na lei de Deus de dia e de noite. A gente se apega a Cristo, né? E que pelo poder do Espírito Santo, né? A gente tem a mente transformada, né? A gente tem a transformada para que a gente experimente, né? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Interessante essa questão de experimentar, né? É uma coisa prática, né? Você pode ver um bolo, saber que ele está bonito, que ele está cheiroso, mas é diferente quando você experimenta, né? Até que a gente experimente Cristo, né? Experimente essa vontade que é boa, perfeita e agradável, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos conduza na vontade dele, né? Amém? Vamos orar? Vamos orar? Depois está contigo. Depois está com você, né? Senhor nosso Deus, somos gratos a Deus, Senhor, pela tua palavra, Deus. Senhor, somos gratos a Deus, Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado, a Deus. Senhor, nos perdoe, Senhor, ainda pela nossa gratidão, Senhor, que ela é falha, Senhor. Porque muitas vezes, Senhor, somos tentados, Senhor, como nossos primeiros pais foram, Adão e Eva, Senhor. Senhor, a não ver as tuas bênçãos, Senhor, e de acharmos, Senhor, que o Senhor, ó Deus, não tem cuidado de nós, Senhor, como deveria, Senhor. E o Senhor não tem nos dado, Senhor, tudo o que precisamos, ó Deus. Senhor, de que o Senhor, ó Deus, tem nos escondido, Senhor, das tuas bênçãos, Senhor. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes, ó Deus, nosso coração, ó Deus, Senhor, Senhor, se volta para as coisas, Senhor, deste mundo, ó Deus. Senhor, pela cobiça, ó Deus. Senhor, e nós, ó Deus, achamos, Senhor, que aqueles que estão longe de Ti, Senhor, estão em situação melhor do que nós, ó Deus. Senhor, estão, ó Deus, Senhor, desfrutando, ó Deus, Senhor, de prazeres e outras coisas mais, ó Deus. Senhor, ó Deus, Senhor, mas a Tua palavra diz, ó Deus, que é bem-aventurado aquele, Senhor, que medita na Tua lei de dia e de noite, ó Deus, é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, Senhor, que não seca, Deus, e dá o fruto no tempo próprio. Senhor, é mais que feliz, ó Deus, Senhor, que sejamos sempre alegres no Senhor, ó Deus, que busquemos sempre o Senhor, que o Senhor nos dirija, Senhor, segundo a Tua boa vontade, ó Deus. Senhor, que o Senhor nos conduza para que a gente sempre glorifique o Teu nome, ó Deus. Senhor, para que a gente se alegre no Senhor para sempre. Em nome de Jesus, amém.